Fala galera, beleza? E o professor Manuel Espiga falando com vocês. Eu sou formado em Educação Física e Fisioterapia e formado também em mestrado e doutorado na área da ciência da motricidade humana, tá? Hoje vamos falar novamente sobre planos e eixos e alguns movimentos associados a esses planos e eixos, ok? Então, fica com a gente aqui para você assistir o conteúdo. E se gostar do conteúdo também, dá uma divulgada para a gente nas nossas redes sociais e acompanha a gente no nosso canal do YouTube, tá? Então, vamos lá, vamos direto para o nosso conteúdo de hoje. Vamos falar mais sobre planos e eixos e movimentos realizados em cada plano com o seu eixo respectivo, tá? Então, quem já viu a aula anterior, viu que a gente falou sobre os planos e o eixo. Então, cada plano ele é responsável por alguns movimentos e o eixo ele é perpendicular sempre ao plano. Tá? Então, estou dando um exemplo aqui utilizando a nomenclatura. Tá? Plano sagital, então ele divide a pessoa em lado direito e lado esquerdo. Então, está vendo a figurinha do robozinho do lado? Não. Tem uma linha azul dividindo em lado direito e lado esquerdo. E o eixo, no caso, ele é perpendicular a esse plano. Tá? Então, imagine como se fosse um cabo de vassoura enfiado numa porta. Ok? Beleza? Então, sempre, como eu falei lá atrás, né, no slide, na aula anterior, sempre o eixo ele vai estar sendo realizado um movimento ao redor desse eixo. Então, se o eixo está aqui, tem ao redor dele tem movimento, tá ok? Só que o movimento ele é paralelo ao plano, tá? Então, os movimentos realizados no eixo, né, no eixo lateral paralelo ao plano sagital, são todos os movimentos que a gente faz flexão e extensão, tá? Então, a gente pode associar movimento de flexão e extensão da cabeça, flexão da cabeça, extensão da cabeça. Podemos associar flexão de tronco e extensão de tronco, tá? Tudo paralelo ao plano sagital. Flexão de ombro, né? E extensão de ombro, flexão do punho, extensão do punho, flexão do cotovelo, extensão do cotovelo. Tá? Então, flexão do quadril, extensão do quadril, flexão do joelho, extensão do joelho. E no caso do tornozelo, a gente chama, não seria extensão, mas a gente fala de dorsiflexão e flexão plantar. Legal? Então, quando a gente fala da prática nossa, quer dizer assim, eu queria que vocês, sempre quando fosse pensar no movimento associado ao plano sagital, pensar que vocês fazem todos os movimentos de flexão e extensão e temos que ver quais são as articulações que conseguem fazer esse movimento, ok? Então, basicamente, todas as articulações que eu citei aí conseguem fazer os movimentos de flexão e extensão, tá? Cabeça, né? Cervical, ombro, cotovelo, punho, parte da coluna, quadril, joelho e tornozelo, beleza? No plano frontal, ainda estamos vendo uma pessoa aqui dividida ao meio, só que parte anterior, então PA aí na figura, é parte anterior e parte posterior, né, a porção posterior, ela é dividida em parte anterior e posterior. Então o plano, né, a porta, ela está dividindo a pessoa ao meio, tá ok? Qual que é o eixo? O eixo é o anteroposterior. Então o eixo ele atravessa sempre essa porta que eu falei para vocês, tá? Todo plano ele é relacionado com todo movimento ele é relacionado com o plano, então ele é paralelo ao plano. Nesse plano, a gente consegue fazer sempre o quê? Os afastamentos do membro, né? Então, vamos pensar no ombro, uma abdução do ombro e uma adução do ombro, ok? Ou a gente falar em relação ao quadril, fazer uma abdução do quadril e uma adução do quadril, tá? Então, tem articulações que vão fazer esse movimento de adução e abdução. Professor, cotovelo consegue fazer? Não. Ah, o punho ele tem um que eles chamam de desvio, né? A gente não fala abdução, mas desvio lateral e desvio medial, que é usado nesse plano aí específico, tá? No plano coronal, tá? Então, o plano coronal, ou o plano frontal, né? Ele divide a pessoa em parte anterior e posterior e tem algumas articulações, principalmente a gente vai falar para vocês, o quadril e, no caso, o ombro, que consegue fazer esse movimento de adução e abdução. As demais, né, joelho, né, tornozelo, cotovelo, a gente não consegue fazer esses movimentos, tá? Então, quando a gente for à prática, vamos pensar lá. Pense em algum exercício que a gente pode estar fazendo sendo utilizados nesse plano, ok? Então, a gente fala assim, paralelo ao plano e ao redor do eixo anterior-posterior, tá? O outro plano que a gente tem é o plano transverso, ele divide a pessoa em parte superior e parte inferior,
e todos os movimentos que a gente chama de rotação, tá? Por quê? O eixo, ele lembra lá que é o longitudinal, ele é vertical, né, o eixo, então ele é de cima para baixo, tá? Então, se eu vou fazer um movimento ao redor desse eixo, ele vai ser de rodar, de girar. Então a gente fala assim, movimentos, articulação do ombro e articulação do quadril, ela consegue fazer esses movimentos também, ok? A articulação do joelho, quando o joelho está a 90 graus, ele consegue fazer um pouquinho, que a gente fala, um pouco de rotação lateral e medial, em relação à tíbia com o fêmur, tá? Tem um pouquinho de rotação, mas não é o principal movimento. Agora, quadril e ombro, eles conseguem fazer esses movimentos também no plano transverso, tá? A gente fala rotação medial e rotação lateral. Ou pode ser chamado também rotação externa e rotação interna, respectivamente, tá ok? Então, quando a gente for para a prática, muitas vezes fazer algum movimento na prática, seja na academia, né? Seja em algum específico, no CrossFit, por exemplo, quais movimentos que a gente consegue fazer nesse plano, né? Fazendo assim, o movimento paralelo a esse plano, tá? Quando a gente começa a associar tudo, a gente começa a relacionar os planos e os eixos, os movimentos, aí saem todos os movimentos corporais que a gente consegue fazer, tá? Então, pensar assim, eu coloquei a mão na cabeça, eu fui pentear o cabelo. Estou fazendo movimentos com o ombro, cotovelo, com o punho, e muitas vezes são os movimentos associados aos vários planos, tá? Então, eu faço uma abdução do ombro, eu faço uma rotação externa, tá? Eu faço uma flexão do punho, eu faço vários movimentos ao mesmo tempo. Dá para a gente fazer os movimentos corporais normais para um determinado esporte ou um determinado gesto em casa mesmo, né, no dia a dia, ao tomar banho, ao calçar um calçado. Então, a gente faz vários movimentos associados, tá ok? E o que eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Na cinemática, quando a gente estuda ela, a gente fala sobre grau de liberdade, tá? Então, tem articulações que trabalham em um plano só, tem articulações que trabalham em dois planos, tem articulações que trabalham em três planos, ok? Então, a gente fala que uma articulação que é monoarticular ou uniarticular, ela faz um movimento em um determinado plano só, tá? Quando ela utiliza a articulação, ela faz dois movimentos, ela é biarticular, ou seja, ela faz dois movimentos associados a dois planos. Então, ela tem 2 graus de liberdade. E quando a gente fala que é um triarticular, que a gente fala, ou seja, uma articulação que tem 3 graus de liberdade, ela consegue fazer os movimentos utilizando os três planos. Então, vou dar um exemplo para ficar mais prático. A articulação do ombro, por exemplo, ela tem 3 graus de liberdade. Ela faz flexão, extensão, ela faz abdução e adução, e a gente consegue fazer o que a gente chama de rotação medial e lateral. Rotação externa e rotação interna. Ok? Então, nós ficamos por aqui hoje. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Então, falar sobre plano, eixo, seus movimentos e sobre o grau de liberdade. Tá? Então, lembrando assim, faça um exercício em casa sempre, pensando nesses exercícios, né? E pensando como você pode estar estudando um pouquinho mais sobre cada articulação e relacionando o plano, o eixo e o movimento, tá? Quando a gente começar a estudar um pouquinho mais sobre exercício, sobre carga mecânica, por exemplo, que a gente pode estar falando em algumas aulas posteriormente, aí seria legal você compreender esses princípios básicos aí de planos e eixos, ok? Forte abraço, fique com Deus aí e siga a gente nas nossas redes sociais.